Nós vamos dar as boas-vindas a quem lá está em casa e sejam muito bem-vindos e que oramos para que este tempo possa ser um tempo de edificação para a sua vida. A palavra que Deus tem colocado no meu coração e que temos partilhado ao longo destas semanas é pensar como filhos de Deus. Quem é que se lembra? Se tens acompanhado as outras semanas, então é esse tema que nós temos vindo a falar. E o texto base é Romanos capítulo 12. Vou pedir aos irmãos para voltar a abrir, se faz favor. Romanos 12, 2. E diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Convido os irmãos a abrir também em 2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, é de propósito que quase este mês inteiro, e nós vamos terminar para a semana, nós temos lido estes dois versículos. A ideia é mesmo nós podermos, por que não até decorá-los, pensar neles, meditar neles. Não é alguma coisa para lermos uma vez e não, pensar neles. E como introdução, aquilo que eu tenho vindo a dizer ao longo dos tempos é que há muitos pensamentos e ideias e conceitos que nós abraçamos ao longo da vida, que até parecem ou podem ser, não parecem, podem ser populares, ou seja, a forma como toda a gente pensa, a forma como toda a gente fala, podem ser populares, podem ser culturalmente aceitos, podem ser até culturalmente bem vistos, mas que alguns deles são conceitos totalmente fora ou desbaseados da palavra de Deus, que não têm o conselho de Deus. E o que o apóstolo Paulo diz é: olha, não vos conformeis com esses conceitos, não vos conformeis com essa maneira de pensar, mas antes transforma a tua maneira de pensar, ou muda a tua maneira de pensar, obrigando a tua mente a pensar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porquê? Porquê que isso é importante? Porque a maneira como eu penso vai determinar a maneira como eu falo. A maneira como eu falo, não é, vai determinar a maneira como eu vou agir. A maneira como eu vou agir vai determinar os meus hábitos. E esses hábitos vão se tornar num caráter. E esse caráter vai se tornar no nosso destino. Então, de facto, é importante a maneira como nós pensamos. Temos falado de vencer a insegurança, vencer a mentira. E hoje eu gostaria de falar sobre como vencer a corrupção no coração do homem. Ou falar sobre integridade. Eu não sei se os irmãos concordam, mas eu creio que temos demasiada corrupção no nosso país. Sim ou não? E eu creio que a corrupção que está no coração do homem, ou que tem se instalado no coração do homem, tem destruído a nossa sociedade.
esta mentalidade, uma mão lava a outra. Não sei se vocês já ouviram esta expressão. Um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Ou seja, então isso pode-se fazer. Não se pode, mas se fizermos desta maneira ou daquela maneira, já se pode. Não sei se vocês percebem o que eu estou a dizer. Até porque toda a gente faz. Então, se toda a gente faz, partimos do princípio, não tem problema, porque os outros também fazem. Quem é que está-me a entender? Isto é a mentalidade, às vezes, generalizada. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser corretos em todas as nossas atividades perante a sociedade. Corações íntegros. Corações cheios de integridade. Eu diria assim, que tenhamos um coração tão cheio de Jesus, tão cheio de Jesus, tão cheio de Jesus, que possamos dizer não à corrupção, que possamos dizer não ao roubo, que possamos dizer não à fraude, possamos dizer não à mentira, não ao engano, não a todas essas coisas que têm vindo a destruir a nossa sociedade em que nós vivemos. Possamos ter um coração tão cheio de Jesus. E eu não estou a falar de conhecimento. Eu não estou a falar de conhecimento no sentido de saber a Bíblia. Não, um coração tão cheio de Deus, tão cheio de Jesus, temos a capacidade de dizer não. Que sejamos homens e mulheres que possamos viver vidas retas. Digo ao irmão ao lado, íntegras. Íntegras diante de Deus, diante dos homens, e mais, que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para contribuir, para mudar a nossa sociedade. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Bem, pensando em corrupção, eu lembrei-me de um exemplo que está em Josué, capítulo 7. Podemos abrir. Josué, capítulo 7. E há aqui uma história que é um bom exemplo do que não se deve fazer. Fala de um homem chamado Acã, Josué. Depois de abrirem Josué 7, podem olhar para mim. Convido-os a ler em casa todo esse capítulo. E já vamos ler um versículo. Não é que ele não seja interessante, claro que é, por isso eu vou contar a história. O povo de Deus, ele saiu do Egito com uma promessa. A promessa de Deus para este povo era ir para uma terra prometida, ou para outro lugar, para outra terra, para poderem fazer o seguinte: o quê? Olha, vocês poderem cultuar a Deus, servir a Deus. E Deus até disse: olha, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E já agora, vocês vão para uma terra onde podem me servir livremente, porque eles estavam numa terra que serviam outros deuses, imagens de escultura, etc, etc. E não os deixavam cultuar o seu Deus. E Deus disse: olha, eu vou libertá-los. Para quê? Para isto mesmo. Vocês podem me cultuar, podem me servir. Vocês vão ser o meu povo. Eu sou o vosso Deus. Eu vou os conduzir. E depois, olha, e por causa disso, já agora, vem também com o pacote, essa terra não vai ser uma terra qualquer. É uma terra que emana leite e mel. Ou seja, eu vou-vos abençoar. Por causa dessa vossa atitude, se me servirem, se me cultuarem, eu vou-vos abençoar a vossa vida. Porque eu estando no controle da vossa vida, vocês podem ficar tranquilos. Podem ficar descansados. Eu sou a vossa fonte, como nós ouvimos ainda há pouco. Bem, mas o povo não ouviu muito bem esta parte final, só ouviu a parte da terra prometida. Porque é sempre assim. Então, onde é que nós vamos? Para a terra prometida. Fazer o quê? Epá, é uma terra de bênção. Não, mas esse não era o propósito. A bênção é o que vem, é consequência. O propósito é: vocês vão para servir-me. Eu vou ser o vosso Deus, vocês vão ser o meu povo. Mas eles não.
Só querem a bênçãos, pão e peixe. Digo, irmão lá, claro que hoje é diferente, não é? E por causa dessa atitude errada, eles ficaram muitos anos no deserto, porque trocaram o propósito. O propósito era Deus. E eles pensavam que o propósito era a terra prometida, era as bênçãos. O propósito não é as mãos de Deus, o propósito é a face de Deus. Procuramos a face de Deus. E quando procuramos a face de Deus, claro que Deus nos abençoa, claro que Deus, porque Deus é o Senhor. Moisés, entretanto, morreu. Levantou-se um novo líder, Josué. E até que eles conquistaram a primeira cidade, cidade de Jericó, Josué capítulo 6. A nova geração se arrependeu, estava em linha com a direção de Deus e de facto tiveram uma grande vitória. Eles estavam todos a louvar a Deus. Oh, graças a Deus, Deus prometeu, Deus é fiel. Qual é a próxima? A próxima cidade é a cidade de Ai. Estavam tão confiantes, estavam tão contentes. E a próxima cidade é uma cidade até bem pequena, por isso não precisamos de todos. Basta alguns. E eles foram combater a cidade de Ai, assim, vencemos ontem, vamos vencer amanhã e vamos vencer eternamente. Só que quando foram lutar e para conquistar a cidade de Ai, desculpe a expressão, eles levaram uma tarefa que foram derrotados, muitos morreram, eles tiveram que fugir, voltar atrás, o povo ficou derrotado, ou foi derrotado, e Josué como líder foi buscar a Deus, foi orar a Deus, o que é que se passa? Porquê que isto aconteceu? Se és tu que prometeste, foste tu que nos mandaste, o que é que está a acontecer que fez com que houvesse esta derrota? E Deus falou ao coração de Josué, disse, olha, entre o povo, há aí alguém que pensa que é exceção à regra. Fez o que não devia de fazer. E por isso aconteceu isto ao povo. Até ele começou a instigar e a ver e a falar com as pessoas, com as famílias, a ver o que é que se passava, e até que quando ele fala com um tal Acã, nome desse homem, descobriram que uma das ordens de Deus era destruir todos os despojos. Não ficamos com nada. Mas o Acã olhou para uma capa. É um desperdício destruir isto. Olhou para o ouro. Ou seja, mexeu onde não devia ter mexido. Ficou com aquilo que não era dele. E escondeu lá na sua tenda. Ele deixou essa corrupção, essa atitude de ganho pessoal, essa atitude egoísta de tocar naquilo que não é meu, e fez com que todo o Israel fosse derrotado. No capítulo 11, por exemplo, 11 e 12, vocês podem ler, é quando Deus fala com Josué, e no versículo 21 de Josué, capítulo 7, versículo 21, quando Josué está a falar com o tal Acã, diz, olha, o Acã respondeu, olha, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cubiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Esta desobediência, esta falta de integridade de Acã fez com que todo o povo sofresse. Talvez Acã tivesse pensado assim, por um lado eu tenho um compromisso com Deus, eu sirvo a Deus, mas por outro lado ele aceitou esta mentalidade que uma mão lava a outra. Deus é a minha fonte, mas nós vivemos neste mundo e este mundo funciona assim. E se nós, não, pastor, se nós não soubermos viver, nós não nos safamos. Esta é a mentalidade de muita gente.
Então ele pensou que era exceção à regra, que podia ter um compromisso com Deus e ainda assim viver de forma desobediente, fraudulenta e que Deus iria abençoar. Diga lá ao irmão ao lado, nenhum de nós é exceção à regra. Quem é que está aqui que tem um compromisso com Deus? Não há exceções à regra. Claro que eles tiveram que endireitar este menino. 2 de Pedro 3,14, aponto só, diz assim: procurai diligentemente procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Quando nós olhamos para este exemplo, eu se calhar posso estar a ouvir já alguém dizer: oh pastor, mas eu não sou assim, eu não roubo. Claro que não, digo ao irmão ao lado, ainda bem. Graças a Deus. Mas só por si, por não, vamos falar um bocadinho mais acerca destas coisas. Porque às vezes nós passamos assim por cima e claro que eu não sou assim. Mas o que é um esquema fraudulento? O que é o engano? Bem, fraude é um esquema ilícito ou de má fé criado para obter ganhos pessoais. Concordam comigo ou não? Bem, o que dizer daquela pessoa que leva dinheiro, vai trabalhar para alguém, desculpa esta expressão, os irmãos mais experientes, desculpa esta expressão, bem, vai fazer uma reparação a uma velhota e aquilo é uma reparação para 20 euros, mas ele leva 100 euros. Até porque ele não tem trabalhado a semana toda e assim, olha, fica já a semana toda feita. O que é isso? Claro que ninguém faz isso, como é lógico. E o que dizer daquele mecânico que cobra dinheiro por uma peça nova, mas colocou a velha? O que é que ele está a fazer? Está a roubar. Espero bem que não seja de nenhum crente. O que dizer daquele homem que arranja máquinas de lavar roupa, mas também vende? E vai ver a máquina do irmão tal e chega lá, a sua máquina, olha, isto é uma avaria que é mais caro arranjar do que comprar uma nova. E a pessoa diz, então agora eu não vou ficar sem lavar roupa. Pronto, tenho que comprar uma nova. E ele traz a máquina nova. Claro, aquele machimbum velho está lá e a senhora teve que olhar, tio, o que é que eu faço isto? Se quiser eu levo. Eu não preciso dela para nada, mas se quiser eu levo. Leva, arranjou por meia dúzia de tostões e ainda vendeu. Claro que isso nunca acontece. Poucas vezes. Vocês assim a sorrir é bom, sabe porquê? Porque entendemos o que é que se passa. Ou seja, nós estamos a romper parâmetros, nós estamos a ultrapassar barreiras, nós estamos a romper princípios que desagradam a Deus. Provérbios 20, verso 23. Abram lá a Bíblia, por favor. Provérbios capítulo 20, 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas, não o agradam. Bem, o contexto e o tempo em que este versículo foi escrito, as pessoas viviam da agricultura. Então o que é um peso falsificado? É sempre a pender para o mesmo lado. O engano é só para um lado. Então os comerciantes vendiam trigo e tinham que o pesar. E o que Deus está a dizer assim, olha, essa atitude, essa falta de integridade não me agrada. Eu não abençoo essa atitude. Eu não abençoo gente, pessoas com essa atitude. Essa atitude não me agrada. Porque é uma forma de obter lucro ilícito. Bem, outra forma de roubar é emprestar, digo ao irmão ao lado, por longo tempo. Não ouvi nada. Falem lá comigo. Emprestar. Agora todos, 1, 2, 3. Longo tempo. Epá, estou aqui com uma dificuldade. Epá, se me emprestar 50 euros. Claro, pá.
Nós estamos aqui para nos ajudar. Para a semana pacto. Passaram-se 10 anos. Oh pastor, não roubei bem. Eu estou a privar outra pessoa daquilo que é. Oh pastor, ele tem muito. Esse é o problema. Tem muito é dele. Não é teu. Se é emprestado, não foi dado. Ou não? E agora deixa-me cá pôr outra colher. Que às vezes há muita gente que critica que na igreja que não se ajuda, que os irmãos não ajudam. Sabe porquê que não se ajuda mais? Por causa dessa atitude do passado. Porque gente tentou ajudar outros, ficou sem. Então, espera lá. É mentira o que eu estou a dizer? Se calhar se tivéssemos outra atitude, se calhar podia-se ajudar mais. Mas perdeu-se a confiança por falta de integridade. Porque disseram que era no dia 28. Já passou quantos 28? Oh pastor, mas eu não tinha possibilidade. Disseste que é no dia 28, àquela hora, no dia 28, àquela hora aparece lá. Podes não ir com o dinheiro, mas vais com a tua cara, com a tua presença e assim, eu sou uma pessoa íntegra, eu disse isto, eu assumo a minha responsabilidade, não consegui pagar hoje, mas eu estou aqui para dizer que eu vou fazê-lo. Certo? Se calhar há coisas que já são parecidas com o ACA. E depois há aquelas coisas, aquela gravata que a gente pediu para ir só, se a gente não usa gravata, e pediu a gravata ao primo para ir a um casamento, só que o casamento já aconteceu há 30 anos. A gravata ainda continua no teu guarda-fato. Oh pastor, mas eu também não estou a querer magoar ninguém. Olha, quem sabe Deus está-me a usar para, a brincar, dizer assim, devolve lá a gravata, pá. Mas quem é que está a perceber o princípio? Porque aqui está um princípio da palavra de Deus. E o que vamos só falar é só isto, simples. Há conceitos que às vezes, sem nos aperceber, abraçamos só porque eles são populares, mas não são de acordo com a palavra de Deus. Outro tipo de roubo, e é muito comum, e às vezes não damos conta, é a falta de integridade. Ou seja, simplesmente não cumprimos com a nossa palavra. Patrão, fique descansado que eu almoço em meia hora. Demorou 2 horas e meia. Eu estou a roubar aquela empresa. Oh, pastor, não tenha pena deles. Esse é o problema. Porque deixamos que as pequeninas raposinhas entrem aqui. Ou a utilização dos telefones da empresa. Falar com a prima nos Estados Unidos. Estou prima! O patrão chega e agora não posso. Ou então começa de repente a falar com o cliente. E a prima diz, estou, então. Ou então as ferramentas da empresa a gente leva para casa porque tínhamos lá um trabalho para fazer e entretanto ficou lá. Quem foi? Eu não sei, temos que comprar outra vez. Às vezes estamos à procura de grandes coisas. Como combater essa corrupção no coração do homem? Alguns conselhos práticos. Primeiro, busca ajuda. Há gente que de facto tem dificuldade com esta área. Deve pedir ajuda. Não penses ficares no anonimato e não pedires ajuda a ninguém, que isso vai te ajudar. Porque às vezes a prestação de contas vai nos ajudar. Se eu sozinho já tentei várias vezes, não sou capaz, mete alguém a fiscalizar, toma. Quando digo a fiscalizar é a prestação de contas. Tu próprio decides fazer isso. Estás-te a ajudar a ti próprio. Porque nós precisamos da ajuda uns dos outros. Precisamos da ajuda de Deus. É Deus, ajuda-me a vencer isso. Aquilo não é meu. Esta mente, mas eu acho que o meu patrão... Se achas que o teu patrão ganha muito, faz uma empresa. Monta. Força. Pede um empréstimo. Faz qualquer coisa. Mas isso não é a solução.
Até porque nós damos o dízimo a Deus, não vai tipo um suborno. Oh Deus, fecha os olhitos aqui porque eu te dei-te o dízimo. Aliás, se eu ganhar mais, até o dízimo vai ser maior. Parece que às vezes estamos a brincar com as coisas de Deus. Não o dizemos desta forma. Mas às vezes, sem nos apercebermos, deixamos que pequenos pensamentos formem-se castelos na nossa cabeça, nossa maneira de pensar. Segundo conselho, olha o que é que diz em Efésios capítulo 4, versículo 28. Abra lá a Bíblia, por favor. Efésios 4, 28. Eu prometo que a série está quase a acabar. Falamos de outro tipo de coisas. Vamos vencer sempre em nome de Jesus. E vamos. São pequeninas coisas, irmãos, que às vezes nos passam despercebidos. Efésios capítulo 4, verso 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, aquele que roubava, não roube mais. Mas não para aí. O apóstolo diz assim: antes trabalhe. Qual é o segredo? Trabalhar. Trabalhar é como que o resultado depois daquilo que Deus vai me abençoar é através do trabalho. E trabalho não é nenhuma maldição. Diga ao irmão lá, trabalho não é nenhuma maldição. É uma bênção. E essa história de dizer, pronto, por causa da Eva é que há trabalho. Engano. Porque em Gênesis capítulo 2, a Eva e o Adão ainda não tinham pecado. E não culpa a Eva porque eles são os dois, não é? E já Deus tinha dado trabalho. Cuidar do jardim, cultivar o jardim. Então trabalho não é de uma maldição, trabalho é uma bênção. Esta mentalidade, quem inventou o trabalho devia de... Pede perdão a Deus. Infelizmente amanhã algumas pessoas estão a chorar em casa porque não têm trabalho. E tu podes te levantar, seja às 5, às 6, ou às 7, ou às 8, isso não é importante. E tens o teu trabalho. E devemos dar graças a Deus. Então diz, olha, antes de trabalho, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, olha aqui a mentalidade da corrupção, do coração do homem, do engano, da fraude, é adquirir o que não é lícito. E o que Deus está a dizer é o oposto. Não só nos diz, vamos trabalhar, mas depois diz, para quê? Para ter uma vida melhor, para ter isto, para ter aquilo. Não. Olha, para teres com que repartir. Ou seja, a ideia é oposta àquela que a corrupção ou a fraude. A fraude pensa, encher para mim. Deus diz assim, para que tenhas para repartir, para que tenhas para dar, para que tenhas para abençoar, para que possas ser liberal para com as outras pessoas. É trocar essa nossa mentalidade. Terceiro conselho, aprenda a contentar-te, contentamento. Filipenses 4, 11 a 12, quando o apóstolo Paulo fala e pede uma oferta e fala da oferta que os filipenses deram no seu ministério, ele depois diz, olha, eu não falo isso como por ter necessidade, que eu já aprendi a contentar-me. A contentar-me. Não é contentar-me tipo resignação, pronto, não. Mas é contentar, dar graças a Deus. Podes não ter a casa dos teus sonhos, mas dás graças a Deus porque tens uma casa. Tens um lugar para dormir. Podes não ter o carro dos teus sonhos, mas dá graças a Deus, tens um carro. Pastor, mas eu não tenho carro. Dá graças a Deus que não gastas dinheiro em gasóleo, nem gasolina. Dá graças. Quando nós aprendemos a nos contentar, não temos esta mentalidade, está sempre a olhar para aquilo que é dos outros. Se nós aprendermos, se eu estiver contente com os copos que eu tenho em casa, não preciso de ir, aquele copo ainda não tenho, pimba, ele leva o copo do café. Pastor, mas eu faço coleção, compra-os. Ou então aqueles levam as toalhas dos hotéis. Todos os hotéis onde passa levam as toalhas. Vocês estão a perceber, não é? Tem misericórdia, Deus. Se eu estiver contente, eu vou pensar como a Fatinha disse há pouco, Deus é que é a minha fonte. Deus vai suprir a minha necessidade, Deus vai me sustentar.
E mais cedo ou mais tarde, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir portas. Não tem mal nenhum ter desejos, não tem mal nenhum desejar isto ou aquilo. Não, mas vamos aprender a nos contentarmos com aquilo que eu tenho, dar graças a Deus e crer que o mesmo Deus que me trouxe até aqui, Ele vai me abençoar em nome de Jesus. Eu não preciso desses esquemas para dizer, oh pastor, isto é uma forma de Deus abençoar. Não é nada. Isto é uma forma de corrupção. Apenas o que estás a dizer é acalmar a tua consciência que está-te a dizer que isso está mal. Mas para permanecermos a fazê-lo, nós deixamos que esse tipo de coisas aconteça. E para terminar, o último conselho é: estabelece parâmetros de respeito na tua vida. Estabelece parâmetros de respeito na tua vida. Quando estabelecemos fronteiras, áreas na nossa vida, dizemos assim, daqui eu não posso passar, eu não devo passar, nós vamos eliminar a corrupção do nosso coração e pedir ajuda para estabelecer essas fronteiras. Por exemplo, parâmetros de respeito para com o sexo oposto. Não é? Essa história de homens palermas, desculpe a expressão, mandar piropos às senhoras, ou rapazes, ou raparigas, sei lá. Pois há gente que, ai pastor, isto acontece. Claro, puseste de jeito. Há fronteiras que nós não devemos ultrapassar. Às vezes eu sou assim, digo aos irmãos, e faço isso também: irmão, dê um abraço aí ao irmão do lado. E às vezes há aqueles homens que têm mania que os gatos comem alpista. E às vezes, ai, vamos dar um abraço. Calma, rapaz, à vontade. Digo ao irmão ao lado, mas não há vontadinha. Oh, pastor, mas o fulano faz assim, mas eles conhecem-se há 20 anos. Tu não, calma. Às vezes não mistura. É que a malta aproveita às vezes o que o pastor diz. Vocês estão-se a rir. Mas olha que eu não ando cá a dormir. Há gente que fala para as irmãs ou para mulheres só porque trabalham com eles de manhã à noite com confiança a mais. Parâmetros de respeito para com os nossos amigos e com os nossos familiares. Onde é que acontece às vezes os problemas maiores? É com os nossos amigos e com os nossos familiares. Porque ultrapassamos, como conhecemos tanto, já damos tão bem, que ultrapassamos barreiras que nunca devíamos ter ultrapassado. Parâmetros de respeito em relação ao tempo de cada um. Parâmetros de respeito em relação ao dinheiro. Ai, aquele primo, ele agora está bem na vida. Ó primo, empresta aí. Pois claro, nunca mais a gente vê o primo, nunca mais paga o primo, nunca mais... Aquilo... E às vezes porquê? Porque somos família, ultrapassamos limites. Digo ao irmão ao lado que nunca devíamos ter ultrapassado. Sentimentos e emoções também. Às vezes porque somos família, falamos de qualquer jeito. Estamos todos no almoço, estamos ali todos os dias, todas as semanas, e um levanta a voz, o outro diz aqui, e dizemos coisas, ou seja, ultrapassamos os limites e magoamos-nos uns aos outros. Quebramos relacionamentos. E porquê? Porque não colocamos fronteiras. Só porque é nosso amigo e é nosso familiar, nós não vamos falar de qualquer jeito. Nós vamos falar de qualquer maneira. Aí ele já me conhece. Calma. Quem é que concorda comigo? Por quantas vezes é com os familiares e com os amigos que às vezes nós ultrapassamos a privacidade e fazemos uma série de coisas que não devíamos ter feito. No trabalho a mesma coisa, enquanto o grupo pode vir até aqui, se faz favor. Quantas pessoas metem-se em problemas porque ultrapassam os parâmetros de respeito para com os seus colegas de trabalho. Ah, mas eu trabalho com ele há 20 anos, nem que seja há 40. Se dizes ao chefe que entras às 8, às 7h55 estás lá. Porquê? Porque nós, os portugueses, somos pontuais. Vocês não ouviram o que eu estou a dizer? Eu vou dizer isso até... Se dizemos que é às 8, às 7h55 estamos lá. Porquê? Diga ao irmão lá, porque nós somos pontuais. Deixa-me eu terminar dizendo isto. Respeita
propriedades das outras pessoas. Ou seja, que tínhamos este princípio. Se isto não é meu, é porque é de alguém. Diga ao irmão lá, se não é teu, é de alguém. Diga lá ao outro irmão, se não é teu, é de alguém. É um princípio. Se vês uma mala perdida que não é tua, diga ao irmão lá, é de alguém. Concordam comigo ou não? É de alguém. Se és uma senhora bonita na rua, não é tua, diga ao irmão ao lado, é de alguém. E agora também tem que se dizer ao contrário, não é? Se és um rapaz todo bonito, todo jeitoso, não é teu, diga ao irmão ao lado, é de alguém. Não toca, não mexe. Irmãos, nós não estamos a brincar, e eu sei que vocês sabem disso. Estamos a falar de verdades de uma forma mais descontraída, mas para dizer que Deus aprecia a integridade dos nossos corações. Não é meu, é de alguém. A pessoa vai ao supermercado, a senhora enganou-se no troco. Ai, pastor, graças a Deus fui abençoado. Aquela pessoa está ali 8 horas ou 10 horas a trabalhar. No final do dia, se esse dinheiro que falta, ela vai ter que pôr. Deus precisa te abençoar dessa forma. Qual Deus a abençoar? Vai lá e devolve, não é teu. Não é dessa forma que Deus nos abençoa. Não é teu, é de alguém. Pede ajuda. Trabalha. Aprende sobre contentamento. Estabelece padrões de respeito, de fronteiras, princípios na tua vida. Tu dizes, eu não vou ultrapassar isto. E vais ver que isso vai te ajudar a não deixar que a corrupção no coração do homem tome o teu coração, como aconteceu com Acã em Josué no capítulo 7. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Irmãos, eu acho que vocês vão concordar com isto. Nós precisamos urgentemente de políticos que pensem no seu povo e deixem de pensar apenas neles próprios. Concordam ou não? Deixem de pensar só de pôr ao bolso. Mas o ciclo não acaba aí. Nós precisamos de, por exemplo, de homens e mulheres de negócios que paguem os seus impostos para que o governo possa fazer face às suas responsabilidades. Mas o ciclo não para aí. Nós precisamos de homens e mulheres que trabalhem para as empresas com dignidade e afinco, e os façam produzir, para que os seus patrões possam ter esse dinheiro para pagar os impostos e para lhe pagar a ti. Precisamos ter empresas, ou homens e mulheres de negócios, que procurem o bem-estar dos seus empregados, que lhe deem condições, que lhes paguem bem, para que eles estejam motivados. Mas o oposto também é verdade. Precisamos de homens e mulheres que trabalhem, que não roubam, que sejam íntegros, que não mintam, que cuidem daquilo que é da empresa, dos computadores, se é o carro, se é a carrinha, seja o que for, que cuidem como se fosse deles. E em todo este ciclo, quão diferente seria o nosso país se todos pensassem dessa forma. E mais, que em todo esse ciclo se colocasse Jesus no centro de todo esse ciclo.
Seria diferente ou não? Claro que sim. Agora, sabe qual é o nosso pensamento destruidor? É assim: oh pastor, não os venças, junta-te a eles. Eu sozinho não posso mudar o mundo. Pois esse é o problema, sabe porquê? Porque então estamos a dizer assim: já que os outros não são, eu também não vou ser. Mas nós apregoamos Jesus, falamos do amor de Deus, dizemos que somos sal e luz. Já viu a contradição? Conversa é uma coisa, atitudes é outra. Já viu a contradição disso? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Eu gostaria que ficássemos de pé para orar. Eu quero convidar as pessoas lá em casa também a orar connosco, antes de nós terminarmos a emissão e ir para casa. Se estivesse a fazer alguma coisa aí em casa, para só uns segundos, fecha os teus olhos e precisamos dizer: Senhor, livra-me de qualquer vestígio de corrupção no meu coração. Será que podemos dizer isso aqui nesta manhã? Senhor, ajuda-nos a ser gente respeitável. Ajuda-nos a colocar os limites, ou as fronteiras, ou os parâmetros na nossa vida, Senhor. E eu oro isso também enquanto congregação. Nós não ultrapassamos estes limites uns com os outros só porque nos conhecemos há muito tempo. Senhor, fala-nos, Senhor, nesta manhã. Deus, a não ser que sejas tu a edificar a casa, em vão trabalhamos nós. E eu te peço que sejas tu, Senhor, a tocar em cada vida, nesta manhã e lá em casa. Toca em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Não há nenhum homem que possa convencer outro homem, a não ser que sejas tu a nos falar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá para casa, Deus te abençoe. Pensa nisso. O desejo de Deus para a tua vida é que tu possas viver uma vida de integridade. Deus te abençoe. Os irmãos aqui na igreja, levanta o teu braço para o céu.